Chocolate, acho que todo mundo concorda que é uma das coisas mais amadas no mundo inteiro, né? A gente encontra em sobremesas, bebidas, presentes, mas o que faz dele algo tão, mas tão especial? A verdade é que essa paixão toda vai muito além do sabor. A atração que a gente sente tem raízes bem fundas na física, na química e até na nossa psicologia. Então a grande questão é essa: o que exatamente acontece no nosso corpo e na nossa mente que faz uma simples mordida numa barra de chocolate ser uma experiência tão prazerosa? Certo, bora mergulhar de cabeça nisso e desvendar esse mistério de uma vez por todas. Pois é, a mágica toda começa, sabe onde? No exato instante em que o chocolate encosta na nossa língua. A primeira parte da nossa análise foca nessa sensação física, imediata. Um processo que a ciência só conseguiu decifrar há pouco tempo. Então, o pessoal da Universidade de Leeds foi investigar e descobriu que o segredo está na lubrificação. A gordura que fica na camada de fora do chocolate derrete quase que na hora, criando essa película super suave que a gente percebe como cremosidade. E o mais fascinante disso tudo é que os pesquisadores viram que a gordura que está no interior da barra quase não importa para essa sensação inicial. O prazer está todo na superfície, logo no primeiro contato. Só que a história não acaba na boca de jeito nenhum. Assim que essa textura incrível é sentida, uma verdadeira cascata de reações químicas começa a acontecer lá no cérebro. É nesse exato momento que o prazer vira aquela sensação de bem-estar, sabe? Pensa só, o chocolate tem mais de 300 componentes químicos, mas na real são 3 os grandes protagonistas dessa história de felicidade. A gente tem a feniletilamina, que dá um empurrãozinho na dopamina, o triptofano, que está ligado na serotonina, e até o bromina, que é tipo uma prima da cafeína, só que com um efeito bem mais sutil. Vamos dar uma olhada mais de perto na tal da feniletilamina. Esse composto simplesmente aciona a liberação de dopamina no cérebro, que é o mesmo neurotransmissor ligado àquela sensação de recompensa e prazer. É por isso que o chocolate dá aquele sentimento de euforia, de bem-estar, algo bem parecido com o que a gente sente quando está se apaixonando. Tá, e aquela velha história de que chocolate é afrodisíaco? De onde vem isso? Bom, a fama vem do triptofano, um aminoácido que ajuda nosso corpo a produzir serotonina. E embora a serotonina realmente melhore o humor, a ciência já bateu o martelo. A quantidade de triptofano no chocolate é mínima, pequena demais para causar um efeito real no corpo. O efeito é muito mais psicológico do que químico. Bom, com toda essa mistura de prazer na boca e química no cérebro, surge uma pergunta bem importante. Será que a gente é viciado em chocolate? A ciência, nesse ponto, faz uma distinção bem clara entre um desejo muito forte e uma dependência química de verdade. Então olha só qual é a grande diferença aqui. Um vício químico de verdade causa dependência física. Tem sintomas de abstinência se a pessoa para de usar, o que, vamos combinar, não acontece com o chocolate, né? O que a gente sente é um desejo psicológico poderoso, uma associação que o nosso cérebro aprendeu a fazer entre o chocolate e sensações de conforto e recompensa. No fim das contas, a conclusão é bem clara. O tal vício em chocolate é, na verdade, um hábito psicológico muito bem aprendido. É a nossa mente, e não uma dependência física, que nos faz ir atrás daquele pedacinho de felicidade. Agora que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Porque o chocolate que a gente conhece hoje, docinho e em barra, é uma invenção bem recente. Por milênios, a forma dele era completamente diferente, e ele era reverenciado como uma bebida sagrada. Essa jornada começa lá atrás, com os Olmecas, mas foram os maias e os astecas que realmente colocaram o cacau num pedestal. Eles bebiam de um jeito bem diferente, amargo, apimentado, com espuma. As sementes eram tão valiosas que chegaram a ser usadas como dinheiro. A grande virada só aconteceu em 1875, quando os suíços tiveram a ideia de criar o chocolate ao leite. E isso, gente, mudou as regras do jogo para sempre. E toda essa baita história nos traz de volta para os dias de hoje, para um movimento que está tentando resgatar a verdadeira essência do cacau. É o chocolate artesanal, mais conhecido como bean to bar, que significa literalmente do grão à barra. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente a ideia por trás desse movimento. É igualzinho ao vinho. O lugar onde o grão de cacau cresceu, o que a gente chama de terroir, define completamente o sabor final da barra de chocolate. Não é só comer um doce, é uma experiência de degustação. E na prática, a diferença é gigante. O chocolate industrial quer um sabor que seja sempre o mesmo, então ele mistura cacau de tudo quanto é lugar. Já o artesanal celebra justamente o contrário, a singularidade de cada origem. O foco é na pureza, usando o mínimo de ingredientes para deixar o sabor daquele grão específico brilhar, sabe? Ser a estrela do show.
E já que a gente está falando tanto em pureza, a gente chega num ponto-chave. O chocolate pode sim fazer bem para a saúde. Mas o grande segredo está no tipo de chocolate e, claro, na quantidade. O grande segredo aqui são os flavonoides, que são os compostos bioativos presentes no cacau. Eles são antioxidantes poderosíssimos e têm efeitos anti-inflamatórios. Vários estudos já associam o consumo regular desses compostos a uma melhora na saúde do coração, incluindo ajuda para reduzir a pressão arterial e o colesterol ruim, o LDL. Mas muito cuidado, porque não é qualquer chocolate que faz esse milagre não. Como a gente pode ver bem aqui, a concentração de flavonoides é muito maior no chocolate amargo. O chocolate ao leite já tem bem menos, e o branco, que na verdade é feito só com a manteiga do cacau, não tem quase nada desses compostos que fazem bem. Então, a dica de ouro para quem quer aproveitar os benefícios para a saúde é bem direta. Dê preferência ao chocolate amargo, aquele com 70% de cacau ou mais. E claro, moderação é tudo. Algo em torno de 20 a 30 gramas por dia já é o suficiente para aproveitar as propriedades dele sem exagerar nas calorias. Pois é, da física que acontece na nossa língua até a história de um grão que já foi usado como dinheiro, o chocolate é muito mais que um simples doce. É uma experiência sensorial, química e cultural. Então fica a reflexão. Com tudo isso em mente, como vai ser o sabor da próxima mordida de chocolate?